Uma criatura com pele de metal apareceu diante de testemunhas em Goiás. Boa noite. Hoje vamos mergulhar em um dos casos mais enigmáticos da ufologia brasileira, ocorrido em uma região rural de Goiás, que até então era apenas mais um canto pacato do interior. No final da década de 1960, uma sequência de aparições luminosas começou a intrigar os moradores da fazenda Vale do Rio do Ouro, localizada a cerca de 120 quilômetros do Distrito Federal. Tudo parecia silencioso, calmo, como sempre fora por ali. Mas, noite após noite, uma luz persistente no céu começou a destoar da normalidade. O primeiro a notar foi Wilson Guzmão, o proprietário da fazenda, que via aquele brilho incomum surgir no céu, pairar por alguns minutos e desaparecer sem deixar rastro. Inicialmente, Wilson acreditou que poderia se tratar de alguma aeronave comum, talvez aviões sobrevoando a região rumo à capital federal. Mas não havia som, nem vento, nenhum traço de propulsão ou faróis típicos. Era apenas aquela luz imóvel e hipnotizante, desafiando o bom senso. Ele tentou seguir com sua rotina, cuidar da lavoura, dos animais e das contas, mas aquela presença constante no céu logo se tornou impossível de ignorar. A cada nova noite, ele notava o mesmo padrão. A luz surgia sempre no mesmo ponto, ficava suspensa por 2 ou 3 minutos e sumia como se nunca tivesse existido. A inquietação começou a crescer. Com o passar dos dias, os rumores se espalharam pela comunidade rural. Os vizinhos, ainda que escassos, confirmavam o fenômeno. Sempre o mesmo horário, sempre a mesma localização. As conversas nos pequenos comércios e nas rodas de tereré passaram a girar em torno das aparições. Era como se o tempo tivesse parado para os moradores, que agora viviam entre a curiosidade e o medo. Todos se perguntavam o que, afinal, estava acontecendo no céu daquelas bandas esquecidas do mapa. Até que, em 27 de setembro de 1967, o caso tomou contornos ainda mais impressionantes. Naquela noite, o irmão de Wilson, um homem simples e acostumado à lida do campo, chamado Eunápio, saiu para caçar como de costume. Levava consigo uma espingarda antiga e confiava em seus passos silenciosos no mato. O campo estava quieto, e a única luz vinha das estrelas. Foi então que ele viu a luz, a mesma descrita por tantos, mas dessa vez mais próxima. Com um instinto de caçador, tentou se aproximar, mas logo notou que não era apenas uma luz, era uma estrutura sólida, com superfície metálica, voando a poucos metros do solo. Antes que pudesse reagir, algo o imobilizou completamente. Eunápio ficou paralisado, os olhos fixos naquela nave que agora parecia observar sua presença. Uma abertura se formou na lateral da nave, revelando um interior iluminado por um tom azulado artificial, quase hipnótico. E então surgiram as criaturas. 3 seres humanoides, esguios e pálidos, com pele quase translúcida e olhos negros penetrantes. Não se mexiam como humanos. Seus movimentos eram lentos, suaves, mas carregados de uma estranha solenidade. Nenhum som foi emitido, nenhuma fala, nenhum gesto agressivo. Apenas a observação, fria e constante, como se já soubessem quem era Eunápio. A mente de Eunápio girava em desespero. Seu corpo, no entanto, continuava imóvel. Aqueles seres o analisavam com um olhar que não parecia curioso, mas quase familiar, como se ele fosse parte de algo maior, algo já conhecido por eles. Quando finalmente conseguiu se mexer, correu sem olhar para trás. Chegando à sede da fazenda, contou tudo aos empregados. Apesar do pavor estampado em seu rosto, sua voz era firme. A convicção em seu relato contagiou os presentes. Em pouco tempo, um pequeno grupo se armou com ferramentas e decidiu acompanhar Eunápio até o local do avistamento. A expectativa era encontrar sinais do pouso, quem sabe até alguma prova concreta da visita. Alguns, influenciados por histórias antigas, falavam da lenda da Mãe do Ouro, uma entidade do folclore que, segundo os antigos, aparecia em forma de luz para indicar a presença de pedras preciosas.
Talvez, pensavam eles, aquela luz tivesse marcado o local por algum motivo místico. A escavação começou ali mesmo, no ponto indicado por Eunápio. Encontraram apenas pedras de quartzo e terra escurecida. Mas enquanto cavavam, novas esferas de luz começaram a surgir no céu. Essas esferas não eram simples reflexos ou fenômenos atmosféricos. Moviam-se em alta velocidade, executando manobras impossíveis para qualquer aeronave conhecida. Pareciam observar o grupo, pairando em silêncio absoluto, mudando de posição com movimentos secos e diretos. O medo tomou conta de todos. Sem saber o que enfrentavam, decidiram interromper a escavação e voltar para casa. Não havia coragem suficiente para permanecer ali. A partir daquela noite, os eventos se intensificaram de forma gradual e crescente. O que antes era uma simples luz distante passou a interferir diretamente na vida dos moradores. Em fevereiro de 1968, uma nova manifestação elevou o caso a um outro patamar. Um feixe de luz desceu do céu com precisão matemática, atravessando mais de 400 metros até tocar o chão da fazenda. Diferente das luzes anteriores, esse facho permaneceu visível por vários minutos, mesmo depois do desaparecimento do objeto que o emitia. Flutuava no ar, imóvel, como se estivesse preso por forças invisíveis. Quando finalmente se desfez, o ar parecia eletrizado. O silêncio após o evento foi tão intenso quanto a luz que o precedeu. Os moradores estavam perplexos. Alguns passaram a evitar sair à noite. Outros se trancavam em casa com medo de novos encontros. As crianças já não brincavam mais ao redor da fazenda. O clima era de expectativa e tensão. Wilson, angustiado com a falta de respostas, decidiu buscar ajuda fora dali. Ele não queria fama, tampouco escândalo. Queria entender o que estava acontecendo em suas terras. Foi então que conheceu o general da reserva Moacir Uchoa, um nome respeitado dentro e fora das Forças Armadas. Uchoa não era um curioso qualquer. Era um homem metódico, estudioso, que vinha investigando fenômenos semelhantes em outras regiões do Brasil. Com seu prestígio e experiência, Uchoa organizou uma equipe de vigília, instalou equipamentos, convocou testemunhas e iniciou observações regulares na fazenda Vale do Rio do Ouro. Seu objetivo era claro: registrar, medir, documentar. A fazenda, que antes era apenas um pedaço de terra entre tantos, agora se tornava cenário de um estudo sério sobre possíveis manifestações de inteligência não humana. E foi a partir desse momento que os relatos deixaram de ser apenas histórias contadas ao pé do ouvido. Eles passaram a ser acompanhados de dados, fotos, registros técnicos e testemunhos coletivos. Uchoa estava disposto a arriscar sua reputação para dar voz àquelas experiências. Não importava se o tema era tratado com desdém por parte da comunidade científica ou com desconfiança pelas autoridades. Ele acreditava que havia algo real acontecendo em Goiás. Algo que merecia ser investigado com rigor e seriedade. O que sua equipe estava prestes a testemunhar na fazenda Vale do Rio do Ouro não seria apenas um avistamento. Seria um marco, um divisor de águas dentro da ufologia brasileira. Uma noite específica selaria esse novo capítulo. A presença de Uchoa trouxe não apenas novos olhos ao fenômeno, mas também uma mudança de postura entre os moradores. Agora havia um respaldo oficial, alguém com autoridade disposta a ouvir. As sessões de vigília reuniam pessoas simples e estudiosos de diversas áreas. Era como se o silêncio daquelas noites guardasse um segredo à espera do momento certo para se revelar. O general, meticuloso, registrava tudo: posição das estrelas, condições do tempo, comportamento dos animais. Cada detalhe era tratado como potencial pista de um mistério ainda sem nome. E assim, com os olhos voltados para o céu e o coração carregado de inquietações, os envolvidos esperavam o que viria a seguir. As noites se tornaram longas, os silêncios mais densos, e a expectativa se tornava insuportável. Algo estava prestes a acontecer, e a equipe de Moacir Uchoa, ao lado de Wilson Guzmão e tantos outros, estava exatamente onde precisava estar. A fazenda,
palco de fenômenos inexplicáveis, estava prestes a revelar um dos momentos mais impactantes de toda a investigação. Naquela noite, por volta das 8 horas, um objeto luminoso surgiu no horizonte e começou a descer lentamente em direção à fazenda. O grupo liderado por Ochoa estava posicionado a pouco mais de 100 metros do ponto de pouso, equipado com binóculos, anotações e câmeras fotográficas. O silêncio era absoluto. A luminosidade do objeto não os cegava, mas também não parecia natural. Era uma luz branca com tons azulados que pulsava suavemente, sem piscar. O objeto flutuava com precisão milimétrica e, ao tocar o solo, levantou uma pequena nuvem de poeira, mas não provocou ruído ou deslocamento de ar. Todos observavam com atenção quando, da base da nave, uma espécie de escotilha se abriu. De dentro dela, emergiu lentamente uma figura humanoide, alta e com uma presença difícil de descrever em palavras. Tinha cerca de 1,80 m de altura e caminhava de forma fluida, como se deslizasse sobre o terreno. Sua pele era clara, com reflexos perolados, como se feita de algum tipo de material bioluminescente. Sob a luz da nave, seus contornos ganhavam tons metálicos. O ser não parecia ameaçador, mas sua simples presença gerava uma mistura de fascínio e inquietação. Vestia um traje colado ao corpo, sem costuras, de cor cinza-chumbo, com brilho levemente iridescente. O material parecia se adaptar perfeitamente aos seus movimentos. Os cabelos, finos e curtos, estavam alinhados rente ao crânio e refletiam a luz como fios metálicos. Seus olhos eram ovais, de um azul profundo, quase magnético. Não piscavam. Os gestos do ser eram suaves e calculados, como se cada movimento fosse parte de uma coreografia muito bem ensaiada. Ele parou a poucos metros do grupo e olhou diretamente para Wilson Guzmão, sem pronunciar qualquer palavra. Foi então que, com um movimento calmo, ele tocou um pequeno dispositivo preso ao seu cinto. Imediatamente, uma luz intensa acendeu no alto de um dos morros ao redor da fazenda. Não era um facho de luz comum, mas um ponto brilhante que surgiu do nada e permaneceu fixo, como se estivesse marcando alguma coordenada específica. O ser voltou os olhos para aquela direção, depois para Wilson, e finalmente fez um gesto com a mão aberta, como se estivesse se despedindo. Um sorriso discreto se formou em seu rosto, sem alterar a serenidade de sua expressão. Sem que houvesse qualquer som, uma névoa luminosa começou a envolver seu corpo. Era uma espécie de neblina fosforescente que não se espalhava com o vento, mas que parecia seguir uma ordem invisível. O ser foi lentamente coberto por essa névoa até desaparecer completamente. Em seguida, todos ouviram um leve ruído vibratório, o primeiro som emitido por todo o fenômeno, e a escotilha da nave se fechou. O disco decolou na vertical, com uma aceleração impressionante, desaparecendo nos céus em segundos, como se nunca tivesse estado ali. O grupo permaneceu imóvel por vários minutos, tentando processar o que acabara de testemunhar. Alguns estavam em choque, outros choravam silenciosamente. Moacir Ochoa mantinha o olhar fixo no céu, a prancheta nas mãos tremendo levemente. A certeza era única entre todos. Aquilo havia sido real. As fotos tiradas, os relatos coincidentes, a expressão de Wilson, tudo confirmava que o evento não era fruto de alucinação coletiva. A Fazenda Vale do Rio do Ouro havia se tornado palco de um contato direto com uma entidade não humana, e isso agora fazia parte da história. Nos dias seguintes, Ochoa reuniu todos os dados coletados e iniciou a redação de um relatório que considerava o caso como um dos mais sólidos da casuística ufológica brasileira. A repercussão foi imediata no meio acadêmico alternativo e entre estudiosos do fenômeno. Embora a grande imprensa não tenha dado o devido destaque ao ocorrido, a comunidade ufológica passou a considerar o caso de Alexânia como um dos mais legítimos já registrados no país. O sigilo inicial foi quebrado apenas em partes, mas muitos documentos e imagens permanecem fora do alcance público até hoje.
No ano seguinte, em 1969, o jornal Correio Brasiliense publicou uma matéria enigmática que insinuava que a Força Aérea Brasileira teria interditado o acesso à região da fazenda. A nota, curta e vaga, apenas aumentou os rumores. Turistas, curiosos e investigadores começaram a visitar a área com frequência, em busca de algum vestígio ou explicação. Wilson, desgastado com a movimentação constante, decidiu fechar parte do terreno e limitar o acesso. A fazenda, antes esquecida, se tornara um ponto de peregrinação para os que buscavam respostas fora da ciência convencional. Nos anos seguintes, os relatos de avistamentos não cessaram. Pelo contrário, se multiplicaram. Caminhoneiros diziam ser seguidos por luzes enquanto cruzavam as estradas próximas à fazenda. Agricultores relatavam interferências em equipamentos, falta de sinal de rádio e televisão, além de uma sensação constante de estarem sendo observados. Algumas dessas histórias foram desacreditadas por céticos, mas muitas vinham de pessoas simples, sem interesse em fama ou reconhecimento. Seus relatos eram consistentes, detalhados e carregados de emoção genuína, o que aumentava ainda mais a credibilidade do fenômeno. Moacir Uchoa continuou sua trajetória como pesquisador incansável. Publicou livros, participou de conferências e manteve-se firme em sua convicção. Estávamos sendo observados por inteligências não humanas. Para ele, a experiência na fazenda Vale do Rio do Ouro era uma das provas mais contundentes dessa realidade. Uchoa sempre afirmava que o Brasil era um dos países mais ativos do mundo em avistamentos, mas que a falta de abertura oficial dificultava o avanço das investigações. Ele defendia o estudo científico sério do fenômeno e acreditava que um dia tudo seria revelado. Em março de 1996, o general faleceu, levando consigo parte dos segredos que acumulou ao longo de décadas de pesquisa. Para alguns, foi um visionário. Para outros, um militar que sabia demais. Mas ninguém negava sua coragem e comprometimento. Seu trabalho na fazenda de Alexânia permanece como um dos legados mais relevantes da ufologia nacional. Mesmo sem conclusões definitivas, ele deixou um rastro de credibilidade, respeito e investigação séria, que influenciou gerações de pesquisadores. Hoje, mais de meio século depois, o mistério da fazenda Vale do Rio do Ouro continua vivo. O local ainda atrai curiosos, estudiosos e até peregrinos espirituais que veem naquelas terras algo sagrado ou transcendente. As testemunhas envelheceram, muitas já partiram, mas os registros permanecem. A dúvida, porém, persiste. O que exatamente aconteceu naquela fazenda goiana? Teria sido um contato planejado? Uma sondagem silenciosa? Ou algo ainda mais profundo que a mente humana ainda não está preparada para compreender? Enquanto não houver respostas, a história seguirá sendo contada e recontada como um dos maiores enigmas já vividos em solo brasileiro.